bem-vindos à sexta e última noite da 20ª Semana Espírita de Piauí, com o tema Educação e Fé, Realidade do Espírito. Disse Joana de Ângeles, és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. Além disso, elucida Allan Kardec que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Vamos orar. Querido Mestre de luz e de bondade, agradecemos imensamente por estes 6 dias de Semana Espírita de Piauí, de pura iluminação e aprendizado. Pedimos nesse momento que seja iluminado Lindomar Coutinho, o palestrante da noite. Pedimos também que nós consigamos levar para as nossas vidas todos esses aprendizados e viver com a felicidade de estar em Cristo. Sê e permanece conosco, hoje, amanhã e sempre. Para o nosso momento artístico, vamos chamar Davi e Débora, trabalhadores no Núcleo Espírito Maria Dolores, na cidade de Itabuna. Boa noite, pessoal. Meu nome é Davi. Boa noite, meu nome é Débora. É uma honra estarmos aqui na 20ª Semana Espírita de Piauí. E agora vamos cantar para vocês a música Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Nossa imensa gratidão a Davi e Débora. Suas músicas nos transportaram para uma vibração mais elevada. Nossa palestra de hoje será com o palestrante Lindomar Coutinho, professor mestre da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, em Ilhéus, professor mestre da Faculdade de Ilhéus e do Centro de Estudos Especializados e Psicanalísticos, cofundador e presidente do Centro Espírito Porto da Esperança, CEP, em Ilhéus, Bahia. Palestrante, médium, com vários livros psicografados e publicados, com o tema Felicidade, uma conquista espiritual. Com vocês, Lindomar Coutinho. Olá, meus queridos amigos. Estamos concluindo a 20ª Semana Espírita de Piauí, 20ª SEMEI, com um tema central maravilhoso: Educação e Fé, Realidade do Espírito. Uma realização do Centro Espírita Alvorada Nova, de Ipiaú, Bahia. E nós temos como tema da palestra de hoje, felicidade, uma conquista espiritual. Conforme vocês podem ver nesta imagem que projetamos aí, todos buscamos a luz e buscamos brilhar cada vez mais. Sem dúvida alguma, toda esta semana dadivosa, com temas maravilhosos tratados pelos diversos companheiros, nos trazendo seus estudos, suas pesquisas, suas experiências maravilhosas no que diz respeito à busca fundamental de uma experiência de maior realização, de maior plenitude. E é exatamente buscando compreender cada vez mais as nossas buscas de felicidade, entendendo-a como uma conquista espiritual, é que na noite de hoje nós teremos a oportunidade de refletirmos juntos com vocês a partir da nossa abençoada doutrina espírita, tendo as referências que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos oferece para os nossos cérebros, para os nossos corações, para a nossa razão, para as nossas emoções. Que possamos, com este alimento espiritual, dar condições à nossa mente de processar cada vez mais as lições de sabedoria que o nosso amado Jesus e que todos os espíritos superiores nos ofereceram na nossa doutrina espírita. E quando vamos pensando sobre esse tema, felicidade, uma conquista espiritual, a primeira coisa que nós questionamos, que nós problematizamos é: felicidade existe? E isso naturalmente nos faz pensar dentro da perspectiva do Evangelho, conforme podem observar. Felicidade existe? Questionamos nós. A beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que, então, abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Encontramos essa citação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Não vim destruir a lei, a nova era, no item 9. Uma mensagem de um espírito israelita, Luz, 1861, na página 47 da edição que nós utilizamos. E talvez alguém com sua atitude filosófica poderia indagar por que Lindomar questiona se a felicidade existe. Ou até mesmo alguém mais precipitado, sem perceber que parte das próprias crenças tão somente
poderia até dizer, nossa, mas claro que a felicidade existe, isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Se fizermos algumas leituras mais e observarmos de uma perspectiva antropológica, de uma perspectiva filosófica, sociológica e psicológica, nós vamos observar que ainda hoje muitas pessoas defendem, inclusive na perspectiva do senso comum, muitas pessoas defendem que a felicidade não existe. Não, a felicidade não existe. Existem alguns momentos alegres, uma ou outra ocorrência, mas felicidade mesmo não existe. E os espíritos nos oferecem, e Allan Kardec nos dá essa possibilidade de estudar e compreender essas maravilhosas lições quando nos sinaliza para a beleza e para a santidade moral. Que tocarão os espíritos, que abraçarão uma ciência, um conhecimento e, naturalmente, coloca como critério a chave da vida futura e a felicidade eterna. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, quer dizer que não tem como ser felizes agora. Então quer dizer que o materialista, aquele que acredita que morreu, acabou e pronto. Calma. Vamos verticalizar a nossa reflexão. Olha, observe que qualquer perspectiva de um entendimento mais limitado, mais restrito, que esteja tão somente vinculado aos sentidos, ao sensório, à experiência física, ao corpo físico, terá limitação. Só podemos pensar em qualquer perspectiva maior de transcendência se nós compreendemos, sim o que nós somos, qual a nossa natureza espiritual. É sim o de onde viemos, o porquê estamos aqui, o para onde vamos. Essa é uma questão extremamente importante que não podemos perder de vista, porque todos nós buscamos, de uma forma ou de outra, viver em felicidade uns com os outros. Nós somos seres sociais. A família é uma instituição básica da sociedade. E nessas fotos nós apresentamos um modelo de uma família, vamos dizer assim, dentro dos padrões ideais, papai, mamãe, filhos. Mas nós sabemos que hoje em dia muitos modelos de família existem com possibilidade, sim, de se ser feliz também. E aí, quando nós vamos observar essa perspectiva da condução, a da convivência e a da felicidade, nós vamos encontrar no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. E é exatamente nesse contexto que aí evidenciamos a questão da justiça e a questão da felicidade. O que é justo? E aí é muito comum hoje vermos nos discursos não só dos adolescentes, mas dos adultos jovens ou dos adultos mais maduros, inclusive, mas que não tem uma reflexão maior sobre essa questão, por qualquer perspectiva discutir isso não é justo. De que conceito de justiça você está falando? Quantas vezes já ouvimos pessoas se referirem isso não é justo, e não é uma questão de justiça que se está discutindo naquele momento. Mas vamos um pouco mais. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. E aí vemos essas duas citações. A primeira, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, diferentes estados da alma na erraticidade. E na segunda, sobre os mundos regeneradores, no item 17, na página 64.
E isso nos convida a pensar sobre duas coisas. Duas coisas mais. Já vimos as duas primeiras, essa relação entre justiça e felicidade, e aí a felicidade indizível, ou seja, aquela que não pode ser dita, aquela que ainda não se consegue traduzir em palavras, e na segunda citação, a felicidade perfeita, a aurora da felicidade. E aí duas questões. A aurora da felicidade é uma sinalização, um começo, né? Um princípio dessa felicidade, enquanto já se poderia pensar na felicidade perfeita. Então, o que é que os Espíritos dizem? E o que é que Jesus queria dizer quando ele diz assim, a felicidade não é deste mundo? Ok. Mas de que felicidade não é deste mundo? A felicidade perfeita. Porque o nosso nível evolutivo ainda não permite que vivamos essa felicidade perfeita em função da existência do mal ainda no nosso planeta, das nossas inclinações inferiores, da predominância das expiações. Então, nós vivemos a aurora da felicidade. E lembrando, naturalmente, o nome do centro, né, que realiza este evento, Alvorada Nova. A felicidade é para nós também essa espécie de uma alvorada nova. E é nesse sentido que nós vamos buscando cada vez mais encontrar o ajustamento que nos permita, portanto, avaliar com mais cuidado, com mais dedicação, com mais atenção em torno das quedas humanas e ajuda divina e espiritual. E é exatamente nesse cenário que o texto espírita vem em nossa ajuda. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados, amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E esse subtítulo deste item é exatamente uma resposta de Kardec da espiritualidade superior, que questiona, nossa, e como é que vai ser se tem então várias encarnações? Como é? Então vai ter quantas esposas, quantos filhos, como é que vai ser isso? E aí Kardec, os espíritos superiores, nos diz que a reencarnação fortalece os laços de família, amplia, não é? Não só amplia, mas robustece e nos fala exatamente, né, da perspectiva do enfraquecimento para a unicidade da existência. Uma família só uma vezinha desencarnou, acabou, pronto. E aí? Então, essa, né, renovação a cada reencarnação através dos laços consanguíneos, no caso da perspectiva material, da perspectiva emocional e espiritual, vivendo os papéis variados, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais, nós vamos descobrindo, portanto, outras possibilidades de viver, de ser feliz, de crescer espiritualmente. Então, se alguns fraquejam no caminho, que alguns são esses? Nós todos. Qual de nós poderá, em sã consciência e com sinceridade, dizer que nunca, ou que ainda não irá fraquejar em alguma situação? Ora, sabemos que esses momentos de fraqueza retardam o nosso adiantamento, ou seja, nos distanciam da conquista espiritual da felicidade. Entretanto,
Olhe que coisa maravilhosa. Não há para eles perda de toda a esperança. Viva a esperança, salve a esperança. Essa luz em nossos corações que nos diz que devemos continuar, devemos perseverar para alcançarmos os nossos objetivos. E aí, embora as nossas quedas humanas, Deus nos ajuda, os benfeitores espirituais nos ajudam, porque nós somos sim ajudados constantemente, encorajados, amparados por eles, que nos amam, por amor fazem isso, por amor ao próprio amor, por amor a Jesus, por amor à felicidade, por amor a nós. E é nesse sentido que a reencarnação, como uma expressão belíssima da solidariedade espiritual, humana, que se estabelece entre os encarnados e os desencarnados, estreitando, fortalecendo os laços de afeição. Quantas e quantas experiências dolorosas foram vencidas através dos laços da reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação nos coloca na família, que é um instrumento de redenção espiritual, que é uma oportunidade de crescimento da nossa amorosidade, do desenvolvimento da nossa autonomia, que nos dá essa noção cada vez maior de liberdade, por compreensão dos valores espirituais. E é exatamente aí que vamos pensar sobre essa relação entre os mundos e a felicidade. A felicidade e os mundos. Conforme vamos encontrar no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nas causas anteriores das aflições. No item 10, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. E olhe, não perca de vista o texto todo, porque se não fizermos uma boa leitura, as consequências afetivas serão negativas. Diz assim: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade. Não é a felicidade, a completa felicidade. Até que não tenham se tornado puros. Então, para a completa felicidade, alcançar a pureza. Enquanto nós não alcançamos a pureza espiritual, nós vamos vivendo a felicidade possível, que é um conceito que Aristóteles, filósofo grego antigo, trabalhou quando ele nos fala de entelequia, a perfeição possível. Dentro do nível que estamos, vivenciamos, experimentamos essas possibilidades que nos faz construir significativas experiências. E aí, então, a referência estaria para os mundos ditosos, né? Os mundos felizes. Não mais os mundos primitivos, não mais os mundos inferiores de expiações e provas, os mundos regeneradores, mas os mundos felizes. E aí observe, se já é possível vivermos alguma felicidade na Terra, que é um mundo de expiações e provas, em transição mais aguda nesse momento, caminhando para um mundo de regeneração, onde irá predominar as perspectivas provacionais, porque as expiatórias já serão minimizadas, o mal acontecerá em um grau menor, e ainda assim esse mal não será tão abusivo, vamos dizer assim, tão grave, tão cruel como ainda acontece em nossa terra, nessa faixa de expiações e provas. E então, nós começamos a observar, sim, nós queremos liberdade, nós queremos ter a condição de fazer as coisas que desejamos. Só que nessa perspectiva de felicidade como uma conquista espiritual, a nossa alegria de fazermos o que pensamos, o que desejamos, estará cada vez mais
vinculado ao que deve ser. Ao que deve ser. E aí trazemos nessa gravura que vocês podem observar, não é? Olhe, esse salto desta pessoa, as bolas coloridas, essa experiência aí desse contato, desse horizonte, o verde da grama, as árvores ao fundo, as nuvens, o azul do céu, tudo com expressões e símbolos de alegria, de felicidade, de uma comemoração, que nos convida realmente a pensar sobre as condições de se viver. E aqui, neste momento, chamamos a atenção para as condições não essenciais. Vejamos lá, para refletirmos juntamente com o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo, no item 20, uma mensagem de François Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, oferecida em Paris em 1863, que nos diz, citando Eclesiastes, o Antigo Testamento: a felicidade não é deste mundo. E continua ele: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Olha que coisa maravilhosa. Combinando o que já havíamos chamado a atenção, a felicidade não é deste mundo, nos chama a atenção para 3 aspectos: riqueza, poder e juventude. Que muitas vezes as pessoas dizem: se eu fosse rico eu seria feliz. Eu era feliz, mas fui à falência, perdi tudo que eu tinha, agora eu sou infeliz. Outras pessoas dizem: se eu estivesse no cargo, que seja elegível ou não, institucional, não, ali eu era feliz porque eu fazia, eu mandava, eu realizava. Ilusão. Juventude, eu sou feliz porque eu sou jovem. Quando eu era jovem eu era feliz. E François Nicolas Madeleine nos chama a atenção. Olha, essas não são condições essenciais. Não são. A riqueza, de uma noite para o outro, de uma noite para um dia, se perde. Bom, em outros investimentos isso acontece, mas um exemplo bem interessante diz respeito às pessoas que fazem investimento na Bolsa de Valores. Tem gente que efetivamente, numa virada, né, de um dia para o outro, na noite, acontece alguma coisa, as ações caem vertiginosamente e a pessoa perde milhões, bilhões. E aí, era rico e deixou de ser. Sobre o poder, as coisas mudam. E essa relação, e olhe, que se pensarmos no mundo, essa coisa da situação e da oposição em qualquer perspectiva, trabalhador, senhor, escravo, o senhor feudal, os servos, o patrão, o empregado, tudo isso muda. Tudo isso faz parte de um cenário que naturalmente passa, assim como a própria juventude, no suceder dos segundos, minutos, horas, dias, a juventude passa e a madureza chega, a velhice chega. Mas se tivermos um bom olhar, não veremos isso como coisas ruins. Lembrando de um pensamento do nosso querido Chico Xavier, ele vai nos dizer algo que é fantástico. Ele diz assim: cada idade tem a sua beleza. Verdade. Triste daquele que não consegue ver a beleza que existe em cada idade. A beleza que existe em cada situação. E então, nós vamos seguir um pouco mais e avaliar agora, já que falamos das condições não essenciais, agora vamos falar da condição essencial da felicidade. E vamos encontrar no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, no item 6.
encontramos princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence a eles. E eu já ouvi, nesses anos todos de palestras, de seminários, workshops, oficinas, dessas atividades todas, de programas, agora nesse período tanto de lives, então as perguntas são as mais variadas. E uma vez uma pessoa me fez uma pergunta extremamente interessante. Então quer dizer que para o céu me pertencer, eu tenho que ser pobre de espírito. Isso não parece um contrassenso, Lindomar? E eu adoro essas perguntas, viu? Genuínas, assim, até demarcadas por uma ingenuidade às vezes, mas é interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque a pessoa está pensando sobre essa pobreza de espírito em uma perspectiva material. E aí eu gosto de pensar bastante sobre isso, e assim, algo que me desperta um interesse. Quando se fala da pobreza de espírito, se refere exatamente a uma maior autonomia dele, uma maior não necessidade, ou seja, uma menor necessidade do espírito. Quanto menos ele necessita, menos dependente ele é. Quanto menos dependente esse espírito é, mais autonomia ele tem. Quanto mais autonomia ele tem, maior espiritualidade. Enquanto espírito, maior evolução, maior liberdade. Então, a humildade é apresentada neste capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo como a condição essencial. E aí vale lembrar, né, que a humildade mesmo, não a falsa modéstia, não o discurso aparente, mas assim, as pessoas que têm humildade verdadeiramente são pessoas que nos constrangem, não é verdade? O jeito de ser dessas pessoas, essa forma simples de viver, desprovida de perspectivas que ainda são tão presentes no mundo e em nossos comportamentos mesmo. E aí a gente vê uma pessoa com tamanha humildade em situações, não é porque ela não tem iniciativa para se defender, para dizer, não estou falando de alguém que está subjugado a um processo, não estou falando que alguém que se permite ser humilhado no sentido mais grosseiro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando das pessoas que verdadeiramente alcançaram esse nível de consciência que lhe permite efetivamente a conquista da humildade como condição essencial para a sua felicidade. Então, observe, algumas coisas que poderiam tirar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, ok? Alguém nos diz algo que nos fere, que fere o nosso orgulho. Alguém diz algo que não foi um reconhecimento que gostaríamos de ter, vai e mexe com a nossa vaidade. Uma outra pessoa vai dizer algo menor, assim a gente reage com uma prepotência, Ok. Em outro momento, na hora de compartilhar, não, isso é meu, primeiro meu, segundo meu, egoísmo. Olha, a humildade, ela nos livra dessa influência maior desses vícios. E que, segundo o Espiritismo, o orgulho e o egoísmo são os dois grandes males da humanidade. E quando a gente começa a pensar sobre essas questões e avaliar o que nos faltaria, por exemplo, o que nos levaria ou não a ter essa experiência maior. E aí trazemos aí o maior obstáculo da felicidade é a negação da caridade. E por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens é o egoísmo. E agora, o que podemos fazer? De que forma podemos lidar? Como superar o egoísmo? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana
e a felicidade durante a vida terrestre. Quem nos diz isso? Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 9. E quando nós avaliamos essas perspectivas, olha, se o maior obstáculo da felicidade é a negação da caridade, que por conseguinte vai apresentar o maior obstáculo à felicidade dos homens, que é o egoísmo. Mas por que? Poderia perguntar alguém. Por quê? Porque eu posso ser egoísta e pronto. Eu não quero atender ninguém, mas também não quero que ninguém venha para cá me fazer nada. Me deixe quieto. Não tenho nenhum interesse. Tá certo. Só que isso vai contra a nossa natureza. Nós somos de natureza social. Aristóteles, filósofo grego antigo, nos define como seres sociais. E quando a gente pensa na perspectiva espiritual, que temos como princípios cósmicos, universais, a solidariedade, a cooperação, gente, olha, pensar só em si, se negar a fazer qualquer coisa para o outro, é uma perda de tempo, é uma sem razão de ser, é ausência de sensibilidade, é desconexão da própria natureza, é ainda não ter descoberto o quanto a felicidade nos apetece, o quanto a felicidade nos realiza e nos planifica espiritualmente. Então, a grande questão é, olha, tá, então tudo bem. O egoísmo é, sim, um maior obstáculo da felicidade. Como superar o egoísmo? Tá aí. Tá dito no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Fenelon nos diz isso. Os efeitos da lei de amor, vai viver o amor, são, vivendo o amor, a lei de amor, o melhoramento moral. Nós não vamos nos satisfazer em ficar no mais ou menos, não vamos. A gente vai querer fazer a coisa certa, a gente vai querer sim nos aprimorarmos moralmente, progredir e a felicidade. Busque ser feliz, faça coisas que não somente sirva para você e para os outros, e você adquirirá a condição de poder experimentar cada vez mais as possibilidades que a vida lhe oferece. Então, assim, é preciso ser feliz. O que você faz efetivamente para ser feliz? O que você faz para você mesmo? O que você faz pelas pessoas da sua família que lhe deixam feliz e que também faz essa pessoa feliz? A gente faz, se move, tem mobilidade, ou a gente é rígido. Comigo é assim, ou faz ou não faz, ou é desse jeito ou não é. Conviver pede flexibilidade, molejo, ajustamento, proximidade possível. É isso mesmo, proximidade possível. Às vezes não dá para ficar lá grudado com a pessoa, porque os nossos espinhos e os espinhos dessa pessoa ainda tão grossinhos, tão grandinhos, e aí nos ferimos. Quando encontramos uma distância boa, a gente é feliz, a gente convive com o outro dentro daquela medida e vamos aprendendo a ir trabalhando esses espinhos que dificultam a nossa vida. E assim, embora a gente possa escolher, né? Eu perguntei, o que é que você tem feito pelo outro? O que é que você tem feito por você mesmo? O que é que você tem feito para que você cresça espiritualmente, cresça intelectualmente? De que forma é isso? Então, há um convite para todos nós fazermos alguma coisa de bem, de bom, de útil, de necessário, para que as nossas conquistas sejam realmente mais realizadoras. E assim, nós podemos, avançando um pouco mais, observar um outro aspecto da infelicidade. E é interessante observar
ou como o Evangelho nos traz oportunas reflexões. Vou revelar-vos a infelicidade sobre uma nova forma, sobre a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas, com todas as verdades de vossas almas iludidas, de nossas almas, portanto. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquele que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Olha só, indiferença e egoísmo. A indiferença, ela é resultante das nossas experiências de falta de sensibilidade. Isso mesmo, de falta de sensibilidade. Nós só somos insensíveis em relação às coisas que não desenvolvemos ainda a nossa sensibilidade. Ah, mas Lindomar, eu já fiz isso, mas deixei. Pois é, você bloqueou o canal. Você já fazia, já se interessava pelo semelhante, já buscava auxiliar. Só que aconteceu algo que pode ter ferido aí o orgulho, a vaidade, o desejo do reconhecimento, da retribuição. E aí o que a gente faz? Isso é típico, é sintomático. Não precisa ser especial para isso acontecer. A gente se nega. Não vou fazer mais. É assim? É assim? Não vou fazer mais. Existem coisas que podem acontecer na nossa vida que, mesmo sem a intenção do outro, não fica muito bem. E aí a nossa capacidade de digerir isto. Ah, eu faço bem, eu cuido da minha família, sabe? Vou lá no centro espírita, realizo as atividades e às vezes só precisa um não de alguém. Só precisa um não. Eu quero algo, a pessoa diz assim, olha fulano, não. Ou então assim, olha fulano, você não vai fazer mais essa tarefa aqui não, vou fazer a outra. Não precisa mais do que isso para a gente se ofender, para a gente se sentir desconsiderado. Aí, não é vaidade não. Olha, em termos psicanalíticos, é assim. Aquilo que a gente já começa dizendo que não é porque a gente só está negando para a gente mesmo, não é nem negando para o outro, às vezes a gente não tem nem consciência disso. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente faz o quê? Busca conhecer-se a si mesmo. Então, observem do quanto de coisas que a Delfina de Gerardin nos oferece lá no item A Desgraça Real, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no 5º capítulo. Um outro aspecto da infelicidade, porque às vezes a gente relaciona com a infelicidade a tristeza, a raiva, a aversão, a humilhação que sofreu, mas ela nos chama a atenção para algo extremamente interessante. A alegria, o prazer, o tumulto, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, né, que faz calar a nossa consciência, ok? O ópio do esquecimento, o repouso ilusório, tá tudo aí. E aí, sintetizando tudo isso, a indiferença e o egoísmo. E isso nos convida a pensar cada vez mais o quanto a vida nos oportuniza para
os nossos crescimentos. O quanto a vida nos pede para que a gente consiga brilhar mais, a ponto de, assim como nessa imagem que vemos aí, termos essa expressão de felicidade como realmente uma conquista espiritual. E neste item, queremos refletir sobre as conquistas espirituais para a felicidade, como, por exemplo, o progresso, que é uma lei no Espiritismo, a purificação, vamos nos libertando desses processos, dessas camadas energéticas, dessa densidade emocional de viver, desse turvamento mental. Vamos nos aperfeiçoando, aprimorando, portanto, as conquistas que nós já conseguimos. Vamos despertando cada vez mais esse sentido profundo e espiritual que existe em nós para podermos, então, alcançarmos como a ponderação, como encontramos esse item no capítulo 5, quando François Nicolas Madeleine e Cardel Morlot nos indica como uma das possibilidades para sermos mais felizes. No capítulo 5, Fenelon nos indica que uma das formas de alcançarmos a felicidade é a paz no coração. No capítulo 6, Kardec nos diz que a paciência, a resignação e a coragem são conquistas espirituais para a felicidade. No capítulo 7, Kardec nos diz que a humildade, conforme já apresentamos no slide, na diapositiva anterior, é, sim, uma condição, inclusive a condição essencial para a felicidade. Então, dessas conquistas que temos visto, todas elas, nós selecionamos essas 7: progresso, purificação, aperfeiçoamento, ponderação, paz no coração, e aí 7 itens: paciência, resignação, coragem e humildade. Se formos considerar individualmente, nós temos 9: progresso, purificação, aperfeiçoamento, ponderação, paz no coração, paciência, resignação, coragem e humildade. E aí, eu penso aqui nessas 9 conquistas espirituais para a felicidade, que simbolicamente podemos pensar nos 9 meses padrões da gestação para o nosso renascimento. E a reencarnação tem uma função especial para as nossas conquistas espirituais, que nos levam à felicidade. Porque à medida que vamos retornando à experiência física, que vamos renascendo, que vamos adquirindo uma outra possibilidade de entendimento da vida, de vivência das leis espirituais, da prática da caridade, da ampliação da capacidade de amar, da capacidade de perdoar, de servir, de ser compassivo, de viver a experiência de mansidão, nós vamos sim sentindo a felicidade que vai surgindo lindamente em nossos corações. Existem pessoas que se sensibilizam e ajudam crianças necessitadas. Outras, adolescentes, desamparados, vítimas da violência, inclusive da sexual, adultos desempregados, que não têm família, oferecendo a sua amizade, oferecendo a sua companhia. Idosos, que chegando na terceira idade, podem não contar com o apoio da família. Então, visitam em abrigos, em asilos, em casas de repouso, contam uma história, ouve as histórias que eles contam, sorriem juntos, torna aquele momento vivo de lembrança, de emoção,
de felicidade. Tem os momentos também em que eles contam suas histórias tristes, que lamentam, que podem até se expressar com revolta, mas, se bem conduzido à luz do Evangelho de Jesus, essas verbalizações, tecnicamente falando, essas conversas, têm uma função terapêutica também. E isso nos dá a condição de auxiliar com a nossa escuta, da nossa própria sensibilidade, da inspiração do Evangelho. Nós vamos adquirindo a capacidade também de nos colocar disponíveis para que a intuição seja o canal para dizermos, naquele momento, uma palavra que conforta, que alegra, que dignifica, que muda o foco, que abre uma janela de possibilidade de perdão, de superação. E aí, então, lembrando do nosso querido Allan Kardec, da realidade espiritual que ele revela com um método científico, com uma perspicácia filosófica, para que a gente possa cada vez mais sentir a felicidade como realmente ela é, uma conquista espiritual. Isso nos permite, portanto, e mais, compreendermos essa relação entre o espiritismo e felicidade. O espiritismo e a felicidade que já seja possível de vivenciarmos. Ah, meus queridos amigos, quão belo é podermos experimentar cada vez mais essa libertação que o Espiritismo nos oferece. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador, no item 4, nós vemos o Espiritismo relembrando-nos a figura de Jesus. Nós percebemos o amor de Jesus enriquecendo a nossa existência, nos trazendo a consolação prometida, nos esclarecendo sobre as coisas através do conhecimento libertador, nos dando respostas importantíssimas da nossa origem, da nossa destinação, da nossa existência, nos oferecendo os verdadeiros princípios da lei de Deus, que consola através da fé, que é essa luz em meio à escuridão, da fé que nos fortalece, que nos anima, que nos motiva, que nos aproxima, e pela esperança, que embora o senso comum proclame que a esperança é a última que morre, nós podemos declarar que a esperança não morre nunca, meus queridos irmãos, porque a esperança é valor no espírito, é a luz inapagável. A esperança nos conduz, através das maiores tempestades que possamos viver, atraídos por nós mesmos, para uma outra realidade em que o sol há de surgir, em que as flores voltam em cada primavera, em que os braços abertos na expressão da humanidade amorosa nos aconchega de tal forma que nos permite antever a condição efetiva de vivermos o amor que liberta, que santifica, o amor que nos une, o amor que nos cura,
o amor que nos trouxe aqui. O amor é inequivocamente essa expressão maior que Jesus nos oferece para a nossa maior compreensão. E como, queridos amigos, conclusão, nós queremos lembrar-lhes, sim, de que dessa forma como desenvolvemos até agora, sendo assim como sabemos que é segundo o Espiritismo, podemos concluir dizendo que o título da palestra já afirmou a nossa conclusão. O título da palestra nos diz que a felicidade é uma conquista espiritual. E isto é real, isto é efetivo, isto é essencial para a nossa compreensão e a nossa libertação maior da nossa vida. E assim, nós podemos então, inequivocamente, partir de uma experiência menos luminosa, menos brilhosa, de menor luz, para uma experiência colorida, para uma experiência radiante de maior intensidade e beleza, porque temos conquistado a cada instante a possibilidade de estabelecermos com toda a certeza a possibilidade rica de podermos reconhecermos-nos como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, que naturalmente angariamos a condição viva e despertadora dos nossos sentidos mais profundos. E dessa maneira, mais sensíveis, para podermos tocar uns aos outros com gratidão, para podermos vivenciar a caridade real em nossas vidas. Nós todos somos convocados neste momento para viver, para auxiliar, para amar, para ser uma fonte de inspiração para o outro, para ser aquele que se permite silenciar para que o outro fale, abrindo o dique do sofrimento para que o sofrimento passe e possa os espaços serem preenchidos pela felicidade, como um resultado natural da conquista espiritual que fazemos. Desejamos para todos muita felicidade, tendo cada vez mais a compreensão renovadora de que o Evangelho de Jesus nos reergue, nos leva para outro patamar de vida em plenitude, de saúde em plenitude, de alegria em plenitude, de fraternidade em plenitude. Tudo porque vamos conseguir perceber mais e mais que assim como a semente, ela será rompida e a planta irá surgir em busca dos raios do sol, assim como o botão da flor e da rosa irá florescer, desabrochar, encantando a paisagem com a sua beleza e com a sua fragrância. Assim também os frutos irão surgir, não somente para embelezar a árvore, mas também para saciar a fome daquele que passa pelo caminho. E assim nós perceberemos que o sorriso irá também surgir na face que outrora chorava, triste, infeliz, por ainda não ter compreendido cada vez mais o convite que a vida nos faz para vivermos mais e melhores, para ocupar as nossas horas
com ações positivas. E podermos então dizer na nossa presença, silenciosa que seja, exalando a fragrância da nossa boa vibração, que ali estamos felizes, com as conquistas espirituais que nos permitem mais e mais fazer o bem, contribuir para a transição do nosso planeta. E então, hosana nas alturas, compreender que a paz nos homens irá existir, que o amor será a lei, em definitivo, que irá reger as nossas relações, que a humildade, em nome da verdade, irá nos conduzir os passos para a sublimação. Graças te damos, Senhor Jesus, nesse momento de glória espiritual e de paz, em que juntos, com os nossos queridos irmãos, sentindo-nos tocando nas mãos uns dos outros, sentindo o abraço vibracional do amor de Jesus e da pleiade de espíritos que, nesse conclave espiritual, compartilham conosco as alegrias de vivermos a felicidade real por ser uma conquista espiritual. Que Jesus encontre sempre espaço em nossos corações. E ao nos chamar, vinde a mim, segue-me, ter a certeza de que estamos prontos para segui-lo e viver a felicidade maior, por ser natural, uma conquista espiritual do ser. Paz para todos nós, hoje, amanhã e sempre, nesta alvorada nova de luz e alegria em nossas vidas. Muita paz. Agradecemos ao nosso querido Lindomar Coutinho, presença cativa desde a primeira Semana Espírita de Piauí, por nos ajudar a vislumbrar o caminho da felicidade. Chamamos novamente Davi e Débora para iluminar nossa última noite um pouco mais com suas músicas. Abre o coração, deixa a solidão, que é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move na esfera em busca do Pai. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver.
com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é toda a fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que é sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que é sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o toda a fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que é sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas deixe que é sorrindo. Gratidão a Davi e Débora por mais esse momento de iluminação para nós. Obrigada a você, telespectador, que esteve aqui conosco durante 6 dias de iluminação espiritual através da CEMEI, da 20ª Semana Espírita de Piauí. Passamos agora a palavra para nossa querida Conceição, presidente do Centro Espírita Alvorada Nova, em Piauí, Bahia. Agradecemos a todos que, direto ou indiretamente, colaboraram para que esse evento acontecesse, em especial a equipe do ICEI e CR11. Nossa gratidão, Ana Lopes, sem deixar de citar todos os palestrantes, artistas e a Denise Débora pelo brilhante desempenho. E assim, a nossa gratidão a Deus, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, pelas bênçãos de luz que foram espargidas sobre nós. Que vossa luz, Senhor, continue iluminando a terra e que possa despertar
a humanidade para o amor. Assim seja. Com vocês, o tema da Semana Espírita de 2021. Poderes do Espírito. Aprenda a usá-los.